Começar. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão desta série de webinários intitulada Volta a Portugal Ornitológica. Para quem não esteve anteriormente, eu recordo que este é um ciclo de 5 webinários em que estamos a percorrer o território português para falar das características das várias regiões e do seu interesse ornitológico, e no âmbito desta apresentação estão a ser apresentados com algum detalhe diversos locais que são interessantes para a observação de aves. Estamos a percorrer todos os distritos e regiões do país. Esta é a terceira sessão. Neste mapa que vemos aqui está esquematizado o itinerário virtual que estamos a percorrer. Na primeira sessão, que foi no domingo dia 26, nós começamos aqui pelo Alto Minho, descemos do Minho até ao Porto, depois percorremos Trás-os-Montes e terminamos aqui no final do primeiro dia. No segundo dia, percorremos a beira interior, atravessámos o distrito da Guarda, primeiro, passámos pela Serra da Estrela, depois percorremos o distrito de Viseu, a seguir viemos até à costa, descemos por Aveiro até ao Vale do Mondego, ao distrito de Coimbra, depois voltamos ao interior para conhecer um pouco mais sobre a Beira Baixa e, por fim, regressámos ao litoral para percorrer o distrito de Leiria e terminámos aqui na zona de Peniche, junto às Berlengas. Hoje, que é o terceiro dia, nós vamos ficar a conhecer um pouco mais em detalhe os locais de observação de aves da região designada Lisboa e Val do Tejo. Os limites desta região não coincidem exatamente com os distritos, portanto eu fiz aqui alguns ajustes para isto se encaixar. Grosso modo, a região de Lisboa e Val do Tejo corresponde ao distrito de Santarém, não todo, mas praticamente todo, ao distrito de Lisboa e à metade superior do distrito de Setúbal. O distrito de Setúbal está partido entre duas regiões, que a metade norte, que fica aqui deste estreitamentozinho para cima, pertence a Lisboa e Val do Tejo, a metade sul pertence ao Alentejo, ao chamado Alentejo Litoral, e eu desta metade sul vou falar amanhã na sessão que será dedicada ao Alentejo. Portanto, o distrito de Setúbal será abordado com mais detalhe hoje e depois amanhã fica o resto dos locais que estão mais a sul. Portanto, a sessão da manhã será dedicada ao Alentejo e a sessão de quinta-feira será dedicada ao Algarve e depois também às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Portanto, este é o resumo desta viagem. O episódio de hoje, então, iremos abordar aqui 2 distritos e meio, menos do que ontem, mas apesar de tudo, com bastante mais detalhe, porque estes distritos são muito variados e têm muitos locais de observação interessantes e, portanto, temos aqui um conjunto de informação interessante para ver hoje. Vamos então começar pelo distrito de Santarém. O distrito de Santarém corresponde, grosso modo, àquilo que chamamos Ribatejo, à província tradicional do Ribatejo. Não corresponde totalmente, porque há um concelho aqui no interior, que é o concelho de Mação, que pertence à antiga província da Beira Baixa, e há 2 concelhos do distrito de Lisboa, que são Vila Franca de Xira e Azambuja, que também pertencem à província do Ribatejo, e no passado havia um concelho do distrito de Porto Alegre, que era Ponte de Sor, que também pertencia ao Ribatejo. Mas, tirando estes pormenores, podemos dizer que, de uma forma aproximada, o distrito de Santarém coincide com aquilo que chamamos Ribatejo e, portanto, na prática vamos usar esta designação. O distrito de Santarém é um dos 2 distritos do país que não faz fronteira com Espanha e também não tem costa. O outro é Viseu, que já falámos ontem. Embora há aqui uma pequena diferença, é que o distrito de Santarém, embora não tenha costa, tem ligação ao mar através do estuário do Tejo. O distrito de Santarém toca aqui no estuário do Tejo, que é esta manchazinha azul que aqui está. Portanto, embora não sendo um distrito costeiro, ele é quase costeiro. E isso tem muitas implicações na avifauna, como já vamos ver. O distrito de Santarém, tal como o de Viseu, confina com 6 distritos, são os únicos 2 distritos que têm tantos vizinhos. Confina a oeste com Lisboa e Leiria, a norte ou nordeste com Castelo Branco, a leste com Porto Alegre, a sueste com Évora e a sul com Setúbal. Portanto, o distrito de Santarém está aqui no meio, está rodeado por 6 outros distritos. O distrito de Santarém é dividido ao meio pelo Rio Tejo, vamos ver agora aqui no mapa. Portanto, esta é a configuração do distrito de Santarém, e o Rio Tejo coincide, creio que na totalidade, penso que todo o distrito de Santarém está na bacia do Rio Tejo. Talvez haja aqui algum cantinho aqui em cima que esteja virado para a bacia do Lis ou assim, mas grosso modo está praticamente todo na bacia do Tejo. E o Rio Tejo, que vem da Beira Baixa, como já vimos,
passa aqui por Vila Velha de Ródão e depois entra no distrito de Santarém, aqui na zona de Gavião, corre para o oeste, passa por Abrantes e depois desce para sudoeste, banha a capital do distrito, que está aqui, que é Santarém, e depois continua para sudoeste, abre-se num grande estuário, que é o maior estuário português, que é o estuário do Tejo, e depois banha Lisboa e corre em direção ao Atlântico. Ora, o Rio Tejo, que é enfim, o elemento geográfico mais relevante do distrito de Santarém, divide o distrito em dois, não apenas geometricamente, mas também, isto também tem bastantes implicações em termos de paisagem, porque na verdade este distrito, portanto, se vocês virem aqui esta linha azul, divide o distrito em duas metades quase iguais, elas são muito diferentes, e são muito diferentes em termos de paisagem, em termos meteorológicos e em termos de aves. Toda a parte que está a norte do Tejo é relativamente acidentada. São serras, não sendo serras muito elevadas, mas são serras que vão aos 300, 400, às vezes 500 metros. Temos aqui a Serra da Aire, temos aqui estas serras ao pé de Mação, que penso que é a Serra da Amêndoa ou da Alvelos. Temos aqui, depois, aqui umas serras de menor dimensão também aqui nesta zona, já na direção da Serra dos Candeeiros. Já temos aqui depois as elevações que conduzem à Serra de Monte Junto, que já fica mais para baixo. E toda esta zona aqui de Ferreira do Zezer também, para norte, também é bastante acidentada. E esta parte norte encontra-se coberta principalmente por pinhais, matagais e alguns eucaliptais. E é uma zona que tem muito poucas zonas úmidas. Portanto, é uma zona pobre em habitats aquáticos. Tem uma barragem importante que é a barragem de Castelo de Bote, que está aqui sobre o Rio Zezer. O Rio Zezer, que como vimos ontem, vem da Serra da Estrela e desagua no Rio Tejo, aqui perto de Constância. E, portanto, esta é a metade norte do distrito, tem uma paisagem menos variada e globalmente menos interessante em termos de aves, ou seja, menos diversa, o que não quer dizer que não tenha espécies interessantes. Tem, mas é diferente da parte sul. A parte sul é muito mais plana, toda a parte que fica a sul do Tejo é composta sobretudo por montados de sobro, em alguns casos intercalados com pinhais, há montados mistos de pinhais e eucaliptos, há muitas ribeiras, que formam galerias ripícolas muito interessantes compostas por salgueiros, por exemplo o Rio Sorraia, que vem aqui do Coço e passa em Coruche e corre para o oeste. Temos também depois alguns afluentes e outros mais para norte, também aqui na zona da Chamusca, que fica por aqui. E em termos geográficos, o facto de ser muito mais plano também tem uma diferença a nível quer da vegetação, quer da fauna, porque é frequente, por exemplo, estar a chover a norte do Rio Tejo e quando passamos para sul do Tejo já não chove. Isto também acontece aqui na zona de Lisboa. Isto só para vos dar assim uma ideia das características do distrito. E agora vamos ver alguns locais aqui da região. Começamos precisamente aqui por esta parte sul. Eu deste sítio aqui não tenho fotos, mas estou a dar aqui esta zona como um exemplo, que foi uma zona que eu fiquei a conhecer melhor quando fiz Atlas há uns anos, que fica abaixo da Chamusca. A Chamusca fica por aqui, e depois esta é a estrada que liga a Chamusca até Montargil, que é uma zona de baixíssima densidade populacional, é das zonas de mais baixa densidade populacional do país, praticamente não há aldeias, aqui há assim uma outra terriola isolada, mas coisas de muito pequena dimensão. É uma zona bastante arenosa, dominada por montados de sobre e pinheiro, como eu disse, e que tem algumas aves interessantes, entre as quais se destaca boas densidades de rábio ruivo de testa branca, de flosa de Bonelli e de papa-mosca cinzento, que é uma espécie que muitas pessoas associam à migração outonal, mas na verdade o papa-mosca cinzento nidifica no país e as zonas de maior densidade de papa-mosca cinzento são precisamente aqui Coruche, Ponte de Soura e Chamusca. Não são abundantes, mas são razoavelmente comuns como nidificantes, então, nesta zona. Depois também há a cotovia arbórea, há roxinóis, especialmente junto às ribeiras, flosa ibérica também é bastante frequente, algumas aves de rapina, como por exemplo as águias calçadas, aparecem por aqui, bútios vespeiros também. É um exemplo das aves que encontramos aqui. É uma zona plana, essencialmente florestal, mas bastante tranquila, precisamente por ter pouca densidade populacional. Mais a sul encontramos o concelho de Coruche, que é um concelho enorme, é um dos maiores do país, é um dos poucos concelhos que tem mais de 1000 km², apanha toda esta zona, vem por aqui, desde este cantinho, que entra aqui pelo distrito de Évora, faz isto tudo, é atravessado pelo Rio Sorraia. O concelho de Coruche é muito grande, tem características semelhantes a isto aqui em cima, mas o Vale do Sorraia é uma várzea com imensos arrozais, que atrai grandes quantidades de cegonhas brancas, por exemplo, e que também já foi ocupado por populações de aves exóticas, como por exemplo
os bengalis vermelhos ou os bicos de chumbo, que são os loncuras punctulatas, e aqui nesta zona também já vai havendo bastantes viúvas bico de lac. Portanto, estas várzeas com arrozais são muito facilmente ocupadas por exóticas. Aqui um aspecto desta paisagem, esta foi na zona de Coruche, mas na zona da Chamusca também é parecido. Portanto, um terreno relativamente plano, com muitos bosques de sobreiro que se estendem durante quilómetros e quilómetros a perder de vista, muitas vezes com subbosque, com estes matagais, assim, portanto, o substrato, e alguns pinheiros, muitos pinheiros mansos também nesta zona. Portanto, é uma zona... O facto de ter subbosque, por exemplo, é uma característica relevante para ocorrer as flosas de Bonelli, que eu mencionei há pouco, porque as flosas de Bonelli, embora andem muito nas árvores, elas nidificam no solo e, portanto, precisam de ter matagal para nidificar, não gostam de zonas sem mato. Portanto, isto aqui é um exemplo do tipo de paisagem que podemos encontrar nesta zona. Aqui, uma fotografia de uma das galerias ripícolas que existe aqui na zona, perto do Coço, nos afluentes do rio Sorraia, que, salvo erro, é na ribeira do Divor, e que é um tipo de ribeira com substrato arenoso, com muita cascalheira e pedras soltas, que é o tipo de habitat que é apreciado, por exemplo, pelos borrelhos pequenos de coleira. Eles gostam muito de fazer ninho neste tipo de ribeiras arenosas com cascalheira. E depois cá estão as tais galerias ripícolas de salgueiros, que vemos muito aqui nesta zona do distrito a sul do Tejo, onde encontramos flosas poliglotas, roxinóis comuns, por exemplo, e flosas ibéricas, são as espécies típicas deste habitat. Depois descemos então até àquela que é a mais importante zona úmida portuguesa em termos de aves, que é o Estuário do Tejo. O Estuário do Tejo está repartido por 3 distritos, porque tem uma parte no distrito de Lisboa, uma parte em Santarém e uma parte em Setúbal. Eu depois já lá voltarei, já que eu estou a fazer isto estruturado por distritos, eu já voltarei ao Estuário do Tejo. Para já vou referir apenas este cantinho, que é o cantinho do distrito de Santarém, que pertence ao concelho de Benavente. Benavente fica mais ou menos por aqui, e é que esta zona, embora não tenha localidades importantes, tem um sítio que se tornou bastante conhecido, que se chama Pancas. Pancas é apenas uma herdade agrícola, com meia dúzia de casas, só que isto tornou-se conhecido porque, quando foi criada a Reserva Natural do Estuário do Tejo, isto tem aqui uma zona de Sapal, onde foi estabelecida uma zona de reserva integral. Uma zona de reserva integral é onde a proteção é máxima e onde não é permitido o acesso de pessoas. E a reserva chama-se exatamente Reserva Integral de Pancas. E aqui nesta zona também ficam umas salinas, perto de um outro casal com um nome engraçado, que é o casal do Bate-Orelhas, e perto tem umas salinas que são as salinas de Vaza-Sacos. Quando eu comecei a ver aves no final dos anos 80, ainda havia a exploração de sal, e eu lembro-me de ver lá grandes pilhas de sal. Entretanto, as salinas, como aconteceu noutras regiões do país, foram sendo abandonadas e muitas delas transformadas em aquaculturas. Mas as salinas, mesmo quando não estão em exploração, continuam a ser locais muito interessantes para a observação de aves durante a maré cheia. Como eu referi ontem, há muitas aves que se alimentam nos meios estuarinos e depois usam as salinas como refúgios de maré cheia. E estas salinas de Vaza-Sacos, que ficam aqui neste cantinho, o acesso é aqui por esta estrada nacional, que é a estrada que liga Porto Alto a Alcochete. E, portanto, aqui a zona de Pancas e as salinas de Vaza-Sacos são um sítio extremamente interessante para fazer observação de aves. Aqui vemos uma imagem tirada de sul para norte, mais ou menos aqui onde eu tenho agora o rato, que é na estrada, é um estradão de terra que vai desde Alcochete, mas não é a estrada nacional, vai mais a oeste, pela orla da Reserva Natural em direção ao Monte de Pancas. À direita, que é para leste, temos uma zona de pinhal e montado, e à esquerda temos uma várzea enorme e depois mais para a esquerda corre o rio Tejo. Dá para fazer este estradão e depois lá à frente chegamos às salinas de Vaza-Sacos. Lá ao fundo, aquelas serras que nós vemos são no lado norte do rio Tejo. Como eu disse há pouco, há um contraste muito grande consoante estamos a norte ou a sul do Tejo. A sul é quase tudo plano, planície, ou com ondulações muito suaves. A norte é quase tudo serras. Isto é verdade no distrito de Santarém e é verdade também no distrito de Lisboa e mesmo quando vamos mais para leste, para Porto Alegre. Nota-se uma diferença entre Porto Alegre e Castelo Branco a nível da paisagem. Portanto, o rio Tejo é realmente um elemento geográfico que divide muito o nosso território e isso tem muito impacto na distribuição das aves, porque há muitas aves que chegam ao Tejo e depois do Tejo para norte já não vão. Ora bem, agora começamos a subir o rio Tejo, e o rio Tejo vai por aqui acima, ele faz a fronteira entre isto aqui à esquerda é o distrito de Lisboa. E depois estamos aqui em Santarém, eu disse que estava aqui Benavente e um bocadinho a norte ficou outra localidade que se chama Salvaterra de Magos. E ao pé de Salvaterra há um local que se tornou conhecido nos últimos anos,
porque se estabeleceu lá uma grande colónia de garças, que é aqui uma ilha que fica no meio do rio, que se chama o Escaropim. O Escaropim é o nome de uma aldeia de pescadores que fica aqui na margem do Tejo, e nessa ilha que fica no meio do rio estabeleceu-se desde há alguns anos uma colónia de garças. Ao princípio era só uma colónia de garças boieiras e brancas, não tinha nada muito relevante, só que nos últimos anos começaram-se a estabelecer lá ibis pretas. Aliás, foi um dos primeiros locais onde se confirmou a nidificação das ibis em Portugal, e depois apareceram colhereiros, paparratos, garças noturnas, e depois andam lá os milhares pretos. É um sítio muito engraçado, a partir aqui da aldeia do Escaropim, observar então essa colónia de garças que tem mais ou menos este aspecto. Portanto, isto é o aspecto da tal ilha que está no meio do rio. Isto é mais interessante na época dos ninhos, que é na primavera. Estes pontinhos brancos todos são garças boieiras e brancas, e depois, estando aqui na margem a observar, procurando com calma, normalmente conseguimos ver ibis e paparratos e colhereiros, como eu referi. Portanto, aqui uma nota para a colónia do Escaropim. Depois continuamos a subir o rio e aparece-nos aqui outra mancha verde escura. Como eu disse ontem, as manchas verdes escuras aqui no Google Maps correspondem às áreas protegidas, e esta mancha em concreto é uma reserva natural, que também é das mais antigas do país, que se chama o Paul do Boquilobo, que fica ali repartido entre os concelhos da Golgã e de Torres Novas. O Paul do Boquilobo é um sítio muito interessante, é atravessado pelo rio Almonda, que é este que está aqui na imagem, e que também tem uma bela galeria ripícola. Só que o Paul do Boquilobo tem um problema, é que as zonas mais interessantes do Paul não se podem visitar. São vedadas ao público. E as mais interessantes é onde estão as colónias de garças na primavera e onde aparecem os patos no inverno. Há um pequeno observatório. Esta foto já tem uns anos, agora já me disseram que o observatório já está um bocado diferente, mas portanto, já não será com esta configuração, mas a ideia é esta. Há um pequeno observatório que permite observar uma zona de caniçal do Paul que se chama Braço do Cortiço. Normalmente andam umas garças vermelhas na primavera, mas independentemente disso, as zonas mais interessantes do Paul não são visitáveis. Há um percurso sinalizado que se pode fazer a partir da sede da reserva, mas é um percurso que só vai por zonas terrestres ou ripícolas e que normalmente dá para ver uns melros e uns tentelhões. E eu costumo dizer que para ver esse género de aves não é necessário ir ao Paul do Boquilobo, porque isso são aves de distribuição mais vasta. E eu acho que é muito bom que exista esta reserva natural, mas, na minha opinião, e eu já comentei isto anteriormente, faria sentido que se promovessem infraestruturas de visitação. Não estou a dizer necessariamente para levar as pessoas até ao meio do Paul, não se deve perturbar zonas sensíveis, mas que pelo menos que possam, de alguma forma, visitar e tomar conhecimento mais de perto dos valores naturais que justificam aquela classificação. Portanto, acho que é algo que, na minha opinião, faria sentido que as autoridades responsáveis pensassem em criar infraestruturas de visitação, porque caso contrário as pessoas vão ao Paul, e já me aconteceu, vão ao Paul e acabam por não conseguir ver aves especialmente interessantes porque não existem infraestruturas de visitação. Portanto, este, na minha opinião, é a principal falha do Paul do Boquilobo, porque o local tem, sem dúvida, aves muito interessantes. No entanto, como às vezes acontece noutras regiões do país, os sítios mais facilmente visitáveis e onde nós podemos ver aves interessantes e onde não há restrições de acesso são fora das áreas protegidas. É o que acontece aqui também, logo a norte do Paul. Há uma pequena zona úmida ao pé de uma localidade chamada Riachos, que fica no concelho de Torres Novas, e em Riachos há uma zona industrial, e logo abaixo da zona industrial há uma hectare e há umas charcas com caniço, que também normalmente costumam ter bastantes patos e outras aves de caniçal, como roxinóis grandes dos caniços, etc. E aqui não há restrições de acesso, e acaba por ser um local que, em nível de observação, é mais interessante. O Paul, como eu disse, tem que se andar um bocado à volta, não se pode entrar lá no meio. Quem conhecer bem aquilo consegue fazer umas listas interessantes, mas para o visitante de ocasião acaba por ser um bocadinho mais complicado de visitar, e portanto não será dos locais mais fáceis de explorar. Este aqui é apenas complementar, por ser um local um bocadinho mais acessível. Depois continuamos para norte e vamos aqui até Tomar, que é a cidade que está aqui, não tem o nome, mas está aqui onde está o Convento de Cristo. Tomar é uma cidade que fica já a norte do Rio Tejo, porque o Rio Tejo aqui vira para leste, para Almorol, fica aqui nas zonas das serras. Em Tomar há um local especialmente interessante e aprazível para observar aves, que é este que está aqui ilustrado, que fica perto do centro da cidade, junto ao Convento de Cristo, e que se chama Mata dos Sete Montes. E a Mata dos Sete Montes é um sítio muito engraçado, porque
não tem carros, portanto pode-se andar à vontade sem grande perturbação, e tem arvoredo muito bem desenvolvido. E é um sítio muito bom para ver aves, especialmente aves florestais, como por exemplo tordos, trepadeiras, pica-paus, e penso que também aparece por aqui o bico-crossudo, e entre outras aves. Portanto, é um sítio muito agradável para passear aqui em Tomar, é a Mata dos Sete Montes. Em complemento, existe um sítio junto ao rio Navão, que é o rio que vem a Tomar, que chama-se a Ilha do Mouchão, fica junto ao centro também, e na Ilha do Mouchão costuma haver lá uns patos, e às vezes também aparecem umas garças, embora os patos não sejam todos selvagens, mas andam lá sempre uns patos e uns cisnes domésticos, mas de vez em quando aparecem garças noturnas, garças reais e outras aves engraçadas. Portanto, em Tomar podemos encontrar quer aves florestais aqui na Mata Nacional dos Sete Montes, e quer na Ilha do Mouchão, então, as aves aquáticas. Exemplos de espécies do distrito de Santarém. Temos a ógia, não cheguei a referir, é um falcão arborícola que nidifica em árvores, em pinhais e outras árvores, em pinheiros. É uma das poucas espécies que é mais frequente na metade norte do distrito de Santarém. Parece um peregrino mais pequeno e que costuma-se identificar por ter as calças avermelhadas, como costumamos dizer, e é frequente aqui nesta zona de Abrantes e Tomar. Depois o roxinol pequeno dos o roxinol grande dos caniços, que eu falei há pouco, é frequente nas zonas de caniçal, pode ser encontrado ali no Polo do Quilobo ou na zona de Riachos, ou noutros caniçais que existem ali pelo Ribatejo. O pica-pau malhado pequeno, que ocorre um pouco por toda a região, mas muito especialmente aqui nesta zona florestal a sul do Rio Tejo, que eu falei há pouco, como coruche ou chamusca. A flosa ibérica, que também ocorre, é bastante comum na parte sul do distrito, naquelas galerias ripícolas que eu mostrei há pouco, do rio Sorraia e dos seus afluentes. E depois a garça noturna, que é uma ave colonial que nidifica muitas vezes com outras espécies de garças e que tem no Ribatejo uma população importante, com as principais colónias, quer no Escaropim, que fica perto de Salvaterra de Magos, quer então no Polo do Boquilombo. Curiosamente, desde há muitos anos que em Tomar, ali junto ao rio Navão, Tomar e arredores, aparecem garças noturnas durante a época dos ninhos, e até hoje nunca ninguém percebeu de onde é que elas vinham. Se são aves que vêm do Boquilombo e que se vão ali alimentar, é uma hipótese, ou outra hipótese é serem aves que nidificam aí noutro sítio qualquer, junto a um rio, numa colónia que até hoje nunca foi descoberta. Reparem que as garças noturnas são aves que durante o dia passam o dia a descansar escondidas na folhagem, e é muito fácil haver uma colónia que passe despercebido. Portanto, de qualquer forma, é uma espécie característica aqui do Ribatejo. Deixamos agora o distrito de Santarém e passamos para o distrito de Lisboa. O distrito de Lisboa, como se pode ver aqui no mapa, está rodeado por 3 distritos, que é o de Leiria a Norte, o de Santarém a Leste e o de Setúbal a Sul, sendo separado pelo Rio Tejo. O distrito de Lisboa tem uma particularidade, é que o distrito de Lisboa é um dos mais pequenos do país, que não é muito habitual aqui no sul, porque os distritos pequenos estão sobretudo aqui no noroeste, que é Viana do Castelo, Braga e Porto. E tem outra particularidade, é que é um distrito muito assimétrico, porque a capital do distrito está na extremidade do distrito, em vez de estar assim, num local mais central, o que significa que nós saímos da cidade e passamos logo para o distrito de Setúbal. Passamos a ponte 25 de Abril, e temos o distrito de Setúbal. Só que isto é uma história, é que o distrito de Lisboa originalmente vinha até Sines, vinha até aqui. Originalmente, estou a dizer até há 100 anos atrás. O distrito de Setúbal é mais jovem que os restantes. Nós temos 18 distritos, mas quando os distritos foram criados no século XIX só havia 17. O distrito de Setúbal não existia e o distrito de Lisboa era isto tudo. Depois, mais tarde, foi criado, portanto há cerca de 100 e poucos anos, foi criado o distrito de Setúbal. E a Extremadura, aquilo que é a província da Extremadura, que hoje enfim, as províncias não têm um caráter formal, mas na designação mais recente a Extremadura termina aqui, que corresponde grosso modo à região de Lisboa e Val do Tejo. Mas na altura do distrito de Lisboa, quando ele ia até aqui abaixo, a Extremadura era isto tudo, e o Alentejo era só os distritos de Porto Alegre, Évora e Beja. E então, a parte que está a norte do Rio Tejo chamava-se Extremadura Cistagana, que quer dizer que está para cá do Tejo. E a parte de baixo era a Extremadura Transtagana, que é para lá do Tejo. É claro que estas designações já caíram muito em desuso, e hoje em dia já nem a Extremadura vai até aqui abaixo, que isto é tudo Alentejo litoral, e por isso é que vamos falar disto amanhã. Hoje vamos falar só deste bocadinho do distrito de Setúbal, que é o que eu vou falar a seguir,
já que eu estou a segmentar isto por distritos. Para já, vamos falar então do Distrito de Lisboa, que, como eu disse, é pequeno por esta razão que nós vemos aqui. O Distrito de Lisboa, temos então aqui o mapa, podemos ver, está junto ao Rio Tejo, é banhado pelo Rio Tejo, ao contrário de Santarém, ele não é dividido ao meio pelo Rio Tejo, ele está quase todo na margem direita, com exceção aqui deste bocado, deste segmento, que está sobretudo no concelho de Vila Franca de Xira, que é a Lesíria do Tejo, talvez haja aqui um bocadinho no concelho da Azambuja, não tenho a certeza, mas esta parte da Lesíria do Tejo está na margem esquerda, ainda é do Distrito de Lisboa, mas já pertence ao Ribatejo, tecnicamente. O resto é tudo de Extremadura. Ora, tirando esta parte da Lesíria, o Distrito de Lisboa é um distrito bastante acidentado. É um distrito todo assim, cheio de serras de pequena dimensão, assim, montes. É uma zona, não é uma zona plana. A única zona verdadeiramente plana no distrito é aqui a Lesíria do Tejo. A serra mais alta do Distrito de Lisboa é a Serra de Monte Junto, que também está aqui a verde escuro porque é uma paisagem protegida. Acho que vai, se a memória não me falha, aos 666 metros. E depois temos uma outra serra, não tão alta, que vai aos cerca de 500 metros, que é a Serra de Sintra, que fica aqui. Portanto, Serra de Monte Junto, Serra de Sintra, e depois temos umas serras de menor dimensão, mas toda esta zona é assim um bocado acidentada. A capital do distrito e do país fica aqui, que é Lisboa, portanto, junto ao Rio Tejo, mas toda esta mancha cinzenta que nós vemos aqui está densamente urbanizada, são todos os concelhos limítrofes da capital que fazem parte da chamada área metropolitana de Lisboa. É claro que isto tem impacto nos habitats, mas não significa que não haja locais bons para ver aves. Nós temos é que procurar as zonas verdes. Como eu já referi anteriormente, em zonas densamente urbanizadas, as zonas verdes ou as zonas com água são sempre as melhores para nós procurarmos aves. São aquelas que podem ter mais diversidade de espécies. Depois temos aqui a linha de costa, que vem aqui a Peniche, que já falámos ontem, depois a linha de costa passa aqui Lourinhã, vai por aqui abaixo, é uma costa bastante escarpada, com algumas praias, umas praias intercaladas aqui pelo meio das escarpas, mas não tem areais muito longos, é sempre escarpado, dá a volta aqui no Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental da Europa, depois tem aqui o Cabo Raso, que é um cabo um bocadinho mais a leste, mas mais junto ao mar, e depois vira aqui em Cascais, e depois entre Cascais e Lisboa, aqui já temos areais um bocadinho mais longos, continua a ter rochas, mas não são escarpas tão elevadas. E depois temos então aqui o estuário do Tejo, que o Rio Tejo vem por aqui abaixo, abre-se numa zona muito grande, aqui, que chega a ter 10 km de largura ou mais, que é uma zona também que muitas vezes é conhecida pelo nome de Mar da Palha, e esta zona é muito importante e muito interessante para as aves selvagens. Ora bem, vamos começar aqui pela costa. Começamos aqui então por esta zona que vem, esta zona aqui da parte norte. Temos aqui uma cidade que é Torres Vedras e aqui ao pé de Torres Vedras passa um rio pequeno que nasce nestas serras aqui para o meio, que é o rio Cisandro. Não confundir com o rio Lisandro. Há pessoas que fazem confusão com isso, são dois rios com nomes muito parecidos. O Lisandro corre mais a sul e desagua aqui no concelho de Mafra, aqui perto da Ericeira. O rio Cisandro é o que passa aqui perto de Torres Vedras e vai desaguar, ele não está aqui marcado, mas fica aqui, desagua perto de uma localidade chamada Silveira, ao pé de uma praia chamada Praia Azul. E forma aqui um pequeno estuário. E estes pequenos estuários, às vezes, embora não tenham muitas aves, são muito engraçados porque podem não ter grande quantidade, mas apanham muita diversidade e vão sempre aparecendo lá coisas interessantes. E a Foz do Rio Cisandro é um sítio que tem, nos últimos anos, dado bastantes surpresas interessantes, incluindo algumas raridades. Está aqui o aspecto do rio. Isto é tirado de sul para norte. O rio vem de leste, vem da direita, faz aqui esta curva e depois forma aqui este pequeno estuário. É um estuário pequeno. Isto é a tal Praia Azul que eu falei e depois cá temos as escarpas por aqui acima, continua para norte até Peniche. Tem aqui uma ponte pedonal, portanto isto pode ser facilmente atravessado. E a zona mais interessante costuma ser esta zona aqui, quer de areal, quer deste lado aqui, onde tem assim uns pequenos lodos, com uma zona relativamente plana que às vezes fica inundada, aparecem aqui patos, às vezes, gansos, limícolas, petinhas, incluindo petinhas mais raras, como por exemplo a petinha de garganta ruiva, tem aparecido aqui nos últimos anos, e depois podem aparecer rapinas, gaivotas, pode aparecer tudo um pouco. Portanto, é um pequeno estuário, bastante fácil de visitar, porque realmente não tem grandes obstáculos, e é aqui a única zona úmida de relevo no distrito de Lisboa, sem ser o estuário do Tejo e zonas adjacentes. Portanto, fora da bacia do Tejo,
a Foz do Cisandro é aqui um local de referência na costa ocidental. Depois, aquela área protegida de que eu falei há pouco, que é esta mancha verde que aqui está, que é a Serra de Monte Junto, que é também a elevação mais importante do distrito de Lisboa. É uma serra que faz parte do chamado maciço calcário extremanho, que é uma designação que é usada para designar um conjunto de serras que vão por aqui acima, que é Monte Junto, e que depois segue para norte até à Serra dos Candeeiros e mais para leste até à Serra da Aire. É um conjunto de serras que tem uma base calcária. E a Serra de Monte Junto foi transformada há uns anos numa paisagem protegida de âmbito regional e é gerida por 2 câmaras municipais, porque ela está repartida em 2 municípios, que é Alenquer do lado sul e o Cadaval do lado norte. Há umas estradas que sobem até ao topo e é possível visitar esta serra. Isto é um aspecto da serra visto do lado de Alenquer, portanto do lado leste ou sueste. Como podem ver, tem aqui estas rochas brancas, que é o calcário. A serra encontra-se coberta principalmente por matagal mediterrâneo, e tem algumas aves interessantes. No topo tem umas antenas, tem as instalações da antiga Real Fábrica de Gelo, e este é um dos locais perto de Lisboa onde no inverno aparece a rara ferreirinha alpina. Elas gostam de aparecer no topo das serras, desde que sejam zonas pedregosas, e aqui na Serra de Monte Junto é um dos locais onde ela aparece. Sei que aqui na zona também há bufo real e costuma andar por aí um casal de águias de Bonelli. Aqui embaixo, nestas zonas agrícolas, encontramos aves como os trigueirões e os abelharucos, também aparecem por aqui, cotovias de polpa, e depois nas zonas um bocadinho mais florestadas podemos encontrar chapins e com alguma frequência aparece também o gavião. O corvo, que é uma espécie que não é muito frequente nas zonas litorais, porque eles não gostam de zonas muito urbanizadas, de vez em quando aparece também aqui na Serra de Monte Junto. Portanto, é uma zona razoavelmente perto de Lisboa, pouco densamente povoada, onde é possível às vezes encontrar aves interessantes que não são fáceis de ver nestas zonas urbanizadas da capital. Ainda aqui na parte mais a norte do distrito, uma outra zona úmida que durante muitos anos foi ignorada, e que em anos recentes tem tido mais atenção, quer porque há mais pessoas a fazer regularmente a observação, quer porque também foi criada alguma infraestrutura de apoio, nomeadamente um observatório, porque antes era muito difícil de visitar. Estou a falar do Paúl de Manique. O Paúl de Manique fica aqui no concelho de Azambuja, ao pé de uma localidade chamada Manique do Intendente, e é uma zona de água doce e que atrai, e tem bastante vegetação emergente e, portanto, atrai garças, atrai colheireiros, patos, mergulhões, às vezes limícolas também, principalmente na migração, e também andam por aqui muitas vezes aves de rapina. Portanto, é um sítio que nos últimos anos também tem dado observações muito interessantes. Eu não fui lá ainda depois destas infraestruturas terem sido criadas, porque sei que isso é bastante recente, mas de qualquer forma é um local que vale a pena visitar, porque aqui no distrito não há muitos sítios de água doce que tenham condições para este tipo de espécies. Não tenho fotografia, mas fica aqui a referência. Agora, descemos até ao estuário do Tejo, e no estuário do Tejo, na parte do distrito de Lisboa, porque a parte de Santarém nós já falamos, que era aqui a zona de Pancas, na parte do distrito de Lisboa, a zona mais relevante é a Lesíria Grande, ou Lesíria Grande, Vila Franca de Xira, que é hoje em dia o verdadeiro paraíso para os birdwatchers. E é um local que, direi eu, não tem paralelo em Portugal. Quando eu comecei a ver aves há 30 anos, este local era um local interessante, já na altura tinha bastantes aves, mas era muito diferente do que é hoje, porque era um local ocupado sobretudo por culturas de sequeiro, portanto, que não é regadio. Eram culturas de inverno, ou às vezes estava em pousio, ou era para aparcamentos de gado. Depois, com o passar dos anos, isto foi sendo ocupado cada vez mais pela cultura do arroz, e hoje em dia tem uma enorme extensão de arrozal, e o local começou a tornar-se cada vez mais atrativo para aves aquáticas, e hoje em dia é um dos sítios mais populares, quer para quem mora na região de Lisboa, quer para quem vem de outras zonas do país, porque temos aqui esta reta que liga Vila Franca de Xira a Samora Correia, que é da Nacional 10 e que popularmente é conhecida como Reta do Cabo, e toda esta zona que está a sul da Reta do Cabo, isto faz aqui um triângulo que é formado pela Reta do Cabo, pelo Rio Tejo e pelo Rio Sorraia. Toda esta zona existem aqui uns estradões de terra que é possível percorrer e fazer imensas observações
das mais variadas aves aquáticas, flamingos, ibis, colhereiros, toda a espécie de limícolas, garças, pequenas, grandes, vermelhas, reais, rapinas, águias de Bonelli, tartaranhões de espaúis, e é também um local muito popular à noite para ir procurar corujas. Aqui há uma densidade enorme de corujas das torres, e há muitas pessoas que vão aqui à noite para as fotografar, e também aparecem as corujas do Naval, em boas densidades, e às vezes o bufo pequeno. Além disso, este local é muito conhecido também por ser o principal local em Portugal para a invernada de gansos. Do ganso bravo, que tem aqui uma população invernante de 2.000 ou 3.000 indivíduos, talvez mais, e no meio dos gansos bravos aparecem sempre outros gansos mais raros e, portanto, quem gosta de procurar raridades dedica algum tempo a observar esses bandos de gansos para os conseguir ver. Isto é um aspecto da paisagem da Lesíria, é uma zona absolutamente plana, como podem ver. Esta fotografia foi tirada no inverno, e, portanto, é a altura... Isto são restolhos de arroz, porque o arroz é uma cultura de verão, normalmente é semeada em maio e é ceifada em setembro ou outubro, e depois, durante o inverno, ficam aqui os restolhos, têm estes talhões inundados, há aqui muitos caminhos, e isto é uma extensão para aí de 15 km, completamente plano, e tem todo este aspecto. Nesta altura dos restolhos é bom para limícolas, como narcejas e diversos maçaricos, etc. Depende sempre um bocadinho do nível de água, mas é uma zona interessantíssima. Aqui um outro aspecto de uma das valas, porque toda a Lesíria é atravessada por muitas valas que têm esta vegetação emergente, que são caniços, e depois, como podem ver, estes terrenos planos. Estes caniços também são bons, por exemplo, para roxinóis grandes dos caniços e pequenos. É um sítio extremamente interessante. Mas há uma nota que é importante referir. Este é um local que hoje em dia tem portões. No passado não tinha, mas depois houve alguns problemas relacionados com assaltos, e então os proprietários resolveram pôr ali portões para controlar um bocadinho o acesso. E, portanto, para entrar nesta zona é necessário adquirir um cartão que se adquire junto de uma associação que tem a sede aqui junto à Reta do Cabo, que se chama Associação dos Beneficiários da Lesíria Grande de Vila Franca de Xira. De antes era preciso ir lá, outro dia houve alguém que me disse que agora já se pode tratar disto online. De qualquer forma, se telefonarem para lá, portanto, é procurar na net Associação de Beneficiários da Lesíria Grande de Vila Franca de Xira, que eu sei que a sede fica na Reta do Cabo, aqui ao pé de um sítio que é a antiga estalagem do Gado Bravo, e obtendo o cartão de acesso é possível entrar a qualquer hora. São uns portões deslizantes que depois se abrem. Durante o dia, isto tem vários portões de acesso, e o primeiro portão que fica aqui ao pé de Vila Franca chama-se o portão do Cardal. Ele costuma estar aberto durante o dia, porque há aqui um sítio, uma infraestrutura que foi criada com umas lagoas, que é o EVOA, nesta zona. EVOA significa Espaço de Visitação e Observação de Aves, e durante o horário de funcionamento do EVOA os portões estão abertos. Agora, quem não tiver cartão, convém sair à hora que o EVOA fecha, porque depois pode encontrar o portão fechado. E quem quiser ir à noite é mesmo bom ter cartão, ou então ir com alguém que tenha cartão. O cartão é só, quer dizer, abre-se o portão e pode passar uma viatura ou duas. Mas não convém ir para lá, especialmente à noite, sem cartão de acesso, senão depois pode haver dificuldades a sair. Fica só aqui esta nota. Aqui, do lado da margem direita do rio, aqui ao pé da Alverca, Alverca é uma cidade também aqui do concelho de Vila Franca de Xira, um bocadinho abaixo, ao pé da Alverca, temos também um local muito mais pequeno, mas interessante, que são as antigas salinas da Alverca e a Etar da Alverca. É um local mais pequeno, não tem a quantidade de aves que tem no estuário, mas tem uma particularidade, são zonas de água doce, e, portanto, normalmente atrai espécies que não são fáceis de encontrar do outro lado, como, por exemplo, patos mergulhadores, zarros e patos de bico vermelho e zarros de grinhas, e às vezes zarros bastardos aparecem aqui na Etar. Não se pode entrar na Etar, mas pode-se ver a partir do portão. É muito fácil de encontrar. Chegando à Alverca, vira-se para o lado do rio, passa-se ao pé das oficinas gerais de material aeronáutico, que fica ali ao pé do aeródromo, e depois vai-se andando para sul até a estrada acabar, e estamos ao pé da Etar, e as antigas salinas são ao lado. Portanto, é um pequeno complemento à zona da Lesíria. Aqui não há restrições de acesso, tirando o facto de não se poder entrar na Etar, mas vê-se do lado de fora, e, portanto, fica também aqui esta nota para as salinas de Alverca. Depois continuamos a descer em direção à capital, e quando estamos mesmo a entrar na cidade, vamos fazer aqui uma primeira paragem num sítio que é onde decorreu a antiga Expo 98, e logo a norte, na zona do Parque das Nações, portanto, junto à base da Ponte Vasta Gama, e logo a norte da ponte há uma área que foi recuperada, que antes era uma zona de um aparcamento de contentores e tinha uma antiga lixeira, mas isto na altura da Expo foi tudo recuperado,
e hoje é um sítio mais aprazível, e que se chama Parque do Tejo, ou Parque do Tejo e do Trancão, e que é uma zona que tem um passadiço junto ao Rio Tejo e que nos permite observar mesmo às portas de Lisboa toda esta zona de lodos. Isto está tirado aqui da zona do passadiço, estou virado para o rio, portanto estou virado para leste, está aqui a Ponte Vasco da Gama, com os seus 2 pilares, o segundo não se vê, depois isto atravessa em direção ao Alcochete, que é do outro lado. Aqui nestes pilares às vezes está pousado o falcão peregrino, e depois nestes lodos, estes lodos são mais interessantes na maré baixa, porque isto é um aspecto sempre a ter em conta quando queremos observar aves em estuário, é ter em conta a maré. Durante a maré baixa, as aves vão para o estuário e é bom para observarmos as lamas, os lodos entre marés. Durante a maré cheia, isto fica tudo debaixo de água e aqui praticamente não tem aves e as aves vão para as salinas ou, na ausência de salinas, vão para outros refúgios de maré cheia. Portanto, sempre que tiverem a pensar ir a um sítio com estas características, vejam primeiro o horário das marés para ter a certeza que vão à hora melhor. Se a maré baixa for de manhã, vão aqui de manhã. Se a maré baixa for à tarde, vão aqui à tarde. E as marés, há vários sites que têm as marés, eu costumo consultar no site do Instituto Hidrográfico, que é o que tem as tabelas oficiais, que é www.hidrográfico.pt. E então, há um passadiço que começa ali junto à ponte, vai para norte até à foz do Rio Trancão, e que podemos olhar aqui para o Rio Tejo, e aqui há muitas limícolas, sobretudo na época agora do outono e inverno, que é quando elas são mais abundantes, alfaiates, tarambolas, pernas vermelhas, podemos ver também alguns patos, especialmente patos reais e marrequinhas. Aparecem aqui grandes bandos de flamingos, que às vezes até podem ser vistos a pequena distância. Também aparecem garças, colhereiros e corvos marinhos. Portanto, há aqui toda uma variedade de aves aquáticas que nós podemos encontrar, assim como alguns passariformes, e depois nos pilares, como eu referi, aparece também o falcão peregrino. Depois temos a cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa, como outras grandes cidades, tem também oportunidades de observação de aves e os melhores locais estão nas zonas verdes. Eu fiz um webinário em fevereiro dedicado à observação de aves em Lisboa, em que apresentei mais em detalhe os locais de observação. Hoje vou só assim referir brevemente 2 ou 3 locais. Um deles é o Parque Florestal de Monsanto, que é a maior mancha verde da cidade e que é composto penso que tem cerca de 1000 hectares, se não estou em erro. O Parque Florestal de Monsanto é composto por matas de resinosas e de outras espécies, com muito subcoberto arbóreo, e é bastante rico em aves, tem diversas espécies florestais, tem principalmente chapim-carvoeiro, pica-pau malhado, pomo-trocaz, tentelhões, tem uma série de outros passariformes, tem também aves de rapina, aparecem por aqui gaviões, que creio que nidificam às vezes a soro, e um pouco a sul de Monsanto temos uma zona morada, que até é mais tranquila porque não é atravessada pela autoestrada, que é a Tapada da Ajuda, que também é um local muito interessante para fazer alguns percursos pedestres e observar aves. Para além dos vários passariformes, aqui na Tapada também aparecem algumas aves exóticas. Lisboa já foi também colonizada por exóticas, neste caso por psitacídeos, com destaque para o periquito de colar, que é o mais comum, o periquitão de cabeça azul, que já está em vias de se estabelecer na cidade e aparecem também aqui na Tapada, e mais raramente o papagaio do Senegal, que é um mais cor de laranja, tem algumas observações em números mais reduzidos. Portanto, temos os psitacídeos introduzidos. Mais junto ao Tejo, na zona de Belém, aparece-nos também o mainá de crista, que é outra espécie introduzida de origem asiática. Portanto, em Lisboa, entre passariformes residentes, não passariformes e espécies introduzidas, há muita coisa para ver. Aqui junto ao rio também é possível ver algumas aves aquáticas, que não são tanto de ambientes estuarinos e que aparecem mais próximo do mar, como as rolas do mar e os corvos marinhos, por exemplo. Portanto, explorando bem a cidade, é possível ver um elenco de espécies muito interessantes. Aqui um exemplo de uma outra zona verde, que é o Parque da Quinta das Conchas e dos Lilazes, que fica na zona do Lumiar, na parte norte. Aqui também há periquitões de cabeça azul e periquitos de colar, aparecem grandes bandos de pombos trocados no inverno e diversos outros passariformes, como chapins, trepadeiras, totinegras, e também há gansos do Egito, que é outra espécie introduzida nos lagos aqui do jardim. Aqui ainda um outro exemplo de um jardim, que é o jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, fica perto da Praça de Espanha, na zona central. A parte mais interessante do jardim é este lago, que tem vegetação emergente, que costuma ter galinhas d'água, e às vezes aparecem aqui também guarda-rios.
Isto são só alguns exemplos de zonas verdes da cidade, a cidade tem outras, mas só para salientar que mesmo uma grande cidade como Lisboa tem bons locais de observação de aves. Eu recordo, neste tipo de ambientes, vale a pena procurar parques, quanto maiores melhores, parques e zonas com água, lagos ou margens de rios são sempre os mais favoráveis. Agora, vamos dar aqui uma voltinha pela zona oeste antes de passarmos para o próximo distrito. Aqui temos a zona de Sintra. A zona de Sintra, eu nasci em Lisboa e vivi muitas décadas em Lisboa e arredores, e mesmo depois de começar a ver aves, eu comecei a explorar o território, mas eu ia muito pouco para a zona de Sintra, porque das poucas vezes que fui não vi lá muitas aves, e eu convenci-me que a zona de Sintra não tinha grande interesse para ver aves. Em anos recentes comecei a visitar novamente com mais atenção, tendo também as informações de outros observadores, e comecei a perceber que afinal a zona tem muito mais potencial do que eu imaginava. E não estou a falar apenas da Serra, porque a Serra também está cheia de vegetação exótica e tem muita perturbação, mas estou a falar da zona envolvente. E um dos locais mais interessantes que se destacou nos últimos anos na zona de Sintra, não é exatamente na Serra nem na Vila, mas fica um pouco a norte, aqui nesta zona que eu assinalei com este oval, junto à base aérea, e que se chama Granja do Marquês. A base aérea fica numa várzea, que fica a norte da Serra, numa zona bastante plana, e, embora não se possa entrar na base aérea, é possível andar ali à volta. E aquilo tem uns terrenos planos, agrícolas e com alguns bosquetes que têm atraído aves muito, muito interessantes nos últimos anos. Aparecem aqui cotovias, levercas, aparecem petinhas, aparecem aves de rapina variadas, incluindo um casal de águias de Bonelli que penso que nidifica na Serra de Sintra e depois vem aqui dar umas voltas. Aparecem muitas aves migradoras, como picanços, rolheiros também já apareceram aqui mais do que uma ocasião, cisões também aparecem, já apareceu coruja do naval, aparecem papa-moscas, felosas, aparece tudo um pouco. Há uns anos andou por aqui uma gralha cinzenta, que é a Corvus cornix, andava no meio das gralhas pretas, não se sabe se veio naturalmente de outros países europeus ou se era uma fuga. Portanto, toda esta zona envolvente da base aérea é uma zona que nos últimos anos tem dado observações muito interessantes. E como tem a base aérea, que é uma zona onde não há construção, e quando não há movimento de aviões, na maioria dos dias não há, quando não há movimento de aviões é uma zona bastante sossegada e, portanto, é um local muito engraçado para fazer a observação de aves. Fica aqui então esta indicação da Granja do Marquês. Não tenho fotografia, mas fica só a descrição. Agora, descemos até aqui à costa, e há pouco eu falei do Cabo da Roca e do Cabo Raso. O Cabo da Roca é o ponto mais ocidental e é o mais conhecido e visitado pelos turistas. Às vezes aparecem lá umas coisas engraçadas, como a Ferreirinha Alpina, que costuma lá andar ao pé do ponto lá mesmo do Miradouro, mas comparativamente ao Cabo da Roca, há um sítio mais interessante, nomeadamente para olhar para o mar, que é o Cabo Raso. O problema do Cabo da Roca é que é muito alto, aquilo tem mais de 100 metros de altura, e quando nós estamos a olhar para o mar, não queremos estar tão alto, porque senão as aves passam muito longe. E então o Cabo Raso, nesse aspecto, é mais conveniente, porque o Cabo Raso está mesmo quase ao nível do mar. Além de que o Cabo Raso é onde a costa efetivamente dá a volta. Portanto, o Cabo da Roca é assim uma proeminência, portanto, entra um bocadinho no mar, mas depois volta para dentro, e o Cabo Raso é onde efetivamente a costa vira. E então as aves que vêm a migrar pelo mar, aqui é que efetivamente viram. E aqui é o ponto mais favorável para nós observarmos, estamos a pequena altura. Portanto, é um sítio muito bom para olhar para o mar. É claro que estes sítios para ver aves marinhas, como eu já referi ontem para o Cabo Carvoeiro, os dias de mau tempo são aqueles em que nós podemos esperar ver coisas mais interessantes. Portanto, não é tão agradável em termos de passeio, chamemos-lhe assim, mas em termos de observação são os dias em que há mais hipóteses de fazer coisas interessantes. Por isso é que eu pus aqui uma fotografia de um dia de tempestade para mostrar que é este tipo de tempo que nós queremos para ver aves marinhas. Se formos num dia de bom tempo, temos um dia lindo, cheio de sol, mas não há movimento de aves. Isto é então junto ao Cabo Raso, que tem aqui estes rochedos de baixa altitude, e lá ao fundo, aquele promontório que está a ver, é o Cabo da Roca. Portanto, esta fotografia é tirada de sul para norte, a partir do Cabo Raso, vemos ali o Cabo da Roca, aqui à direita temos a famosa Praia do Guincho, que fica então entre os dois cabos. E a estratégia para observar aves no Cabo Raso é escolher ali um ponto que tenha boa vista sobre o mar e ficar ali meia hora, 1 hora ou 2 horas, dependendo do movimento de aves que houver, a olhar para o mar e a ver as aves que vão passando, que às vezes passam bastante perto. O que é que podemos esperar ver aqui? Pardelas, cagarras, moleiros, gaivotas, patos pretos, gansos patolas, este tipo de aves que se movimentam normalmente em ambientes pelágicos
e que normalmente não vêm a terra, só em condições excepcionais é que isto acontece, e que em dias de mau tempo podemos ver a passar muito perto de nós aqui no mar. Portanto, pardelas, estamos a falar de pardelas pretas, pardelas baleares, pardelas sombrias e pardelas, mais raramente pardelas de barrete, e depois moleiros grandes, parasíticos ou palmarinhos, por exemplo. Depois, uma nota ainda para a costa do Estoril, que é este conjunto de praias que se estende entre Lisboa e Cascais, e que tem várias praias, nomeadamente aqui Caxias, Passo de Arcos, Santa Amaro e depois Torre, Carcavelos, Parede, São João, Estoril e Cascais, e estas praias que ficam mesmo junto à Foz do Tejo, são sítios também muito interessantes para procurar gaivotas, especialmente após dias de mau tempo, porque mais uma vez acontece que há muitas gaivotas que se movimentam no mar e quando há uma tempestade vêm para a terra para procurar refúgio. E, portanto, quando há uma tempestade, na manhã seguinte à tempestade, são dias muito bons para ir à praia, porque há muitas gaivotas lá a descansar e às vezes aparece alguma coisa menos comum. Portanto, Praia de Carcavelos, por exemplo, só que nestes sítios é muito importante ir de manhã muito cedo, porque há muita gente também que gosta de ir à praia para fazer jogging ou para passear os seus cães, e tanto uns como outros têm o péssimo hábito de se dirigir aos bandos de gaivota, ou seja, eu já vi muitas pessoas, e não quero generalizar, mas já vi muitas pessoas a fazer jogging, que estão a fazer jogging e depois mudam o trajeto para ir exatamente na direção das gaivotas para as fazer voar todas. E quem tem cães, também com alguma frequência, infelizmente, há muitas pessoas que libertam os cães e até os estimulam a correr atrás das gaivotas. Isto para dizer que a melhor hora para ir lá é mesmo ao nascer do dia, que é a hora que há menos hipótese de haver perturbação na praia. A partir do momento em que há perturbação, as gaivotas vão-se todas embora. Portanto, é um aspecto que nós temos de ter em atenção. Não conseguimos controlar o acesso das pessoas à praia, porque a praia é um sítio público, podemos apenas fazer uma tentativa de escolher as melhores horas para lá irmos. E ao longo dos anos eu fui aprendendo que para ter hipótese de observar gaivotas interessantes, temos mais hipóteses se formos de manhã muito cedo, e sobretudo nestas praias que são praias que estão perto de sítios muito populosos, em que, portanto, há muita gente que aproveita para ir passear, seja para fazer desporto, seja para passear os seus cães. Depois, para além das gaivotas, podemos esperar encontrar aqui algumas limícolas, nomeadamente os traceiros, que aparecem aqui nestes setores de Costa Rochosa, o pilrito escuro, que também aparece aqui no chamado Pardão do Inatel, que fica aqui ao pé de Oeiras, rolas do mar, pilritos das praias e maçaricos galegos, são assim as espécies mais frequentes. Aqui um aspecto, então, da zona perto de Oeiras, do Pardão do Inatel, que é assim uma zona que tem praia rochosa, um dos melhores sítios para ver o pilrito escuro na região de Lisboa. Aqui ao fundo o farol do Bugio, também chamado Forte de São Lourenço da Cabeça Seca, porque isto no passado ficava fora d'água, depois é que houve aqui muitas dragagens e deixou de ter areias. Aqui, do lado de lá, vemos a outra banda, como antes era referida, aqui a zona da Cova do Vapor, portanto ali perto da Costa da Caparica, que depois se estende por ali adiante. Isto é tirado de sul para norte, de norte para sul, em frente à foz do Rio Tejo. 5 espécies características do distrito de Lisboa. Temos os gansos que invernam, como eu disse, em grande quantidade na Lesíria Grande, de Vila Franca de Xira. Depois temos aqui a coruja do Naval, que é uma das espécies que aparece entre nós no inverno e que também aparece na Lesíria, à noite. A perdiz do mar, que eu há pouco não referi, é uma espécie, é uma limícola, mas uma limícola com um aspecto um bocadinho estranho, que tem umas asas muito longas e se alimenta em voo, ao contrário das restantes limícolas, e que tem várias colónias no sul do país, e uma das principais colónias é precisamente na Lesíria de Vila Franca de Xira, costumam lá andar durante a primavera. Aqui um dos papagaios exóticos que eu falei, que ocorre na cidade de Lisboa, que é o periquitão de cabeça azul, que é uma espécie que se estabeleceu há coisa de uns 15, 20 anos e que agora já é razoavelmente frequente na cidade, é maior que o periquito colar. E aqui um exemplo de uma das aves marinhas que podemos esperar ver no Cabo Raso, que é a pardela balear, que é o porfinos mauritânicos, que passam em números razoáveis, especialmente após tempestade, nestes dias de mar agitado, podemos esperar ver passar ali ao pé do farol. Agora deixamos o distrito de Lisboa e vamos passar para Setúbal. Eu de Setúbal só vou falar da parte norte, até aqui ao estuário do Sado, depois da parte sul darei umas referências na sessão de amanhã. O distrito de Setúbal, como eu disse, é um distrito que nasceu mais recentemente, apareceu em 1917, por cisão do distrito de Lisboa. É um distrito extremamente interessante para ver aves. Se não estou em erro, tem o segundo total mais elevado de espécies do país, só sendo superado pelo distrito de Faro, que é o que tem mais. É um distrito muito interessante e especialmente porque tem uma série de zonas úmidas de grande interesse. Desde logo o estuário do Tejo, que tem uma grande parte da margem sul está no distrito de Setúbal. Depois tem a totalidade do estuário do Sado
e tem várias lagoas costeiras, como já vamos ver, que é a Lagoa da Albufeira, a Lagoa de Melides e de Santo André, que eu falarei amanhã, tem diversas albufeiras, tem vários paúis e tem aqui estas zonas de escarpa também. Toda esta costa aqui é escarpada. Aqui temos praias, que é da Caparica até à Fonte da Telha, e aqui também temos praias. Já vamos ver mais em detalhe o mapa, então. Está aqui o mapa do distrito, está aqui Lisboa. Logo, como eu disse, logo que saímos de Lisboa, passamos para o distrito de Setúbal. Toda esta mancha aqui corresponde a zonas densamente urbanizadas, corresponde principalmente aos concelhos de Almada, Seixal, Barreiro e Montijo. Aqui depois a zona de Setúbal e Palmela também. Depois aqui uma zona um pouco menos povoada, que é a zona de Sesimbra. Temos o Rio Tejo que vem de cima, temos aqui o Rio Sado. O Rio Sado corre de sul para norte, nasce na Serra da Vigia, no Alentejo, corre para norte, passa aqui ao pé de Alvalade, perto de Alcácer do Sal, e depois forma um grande estuário. É talvez o segundo estuário mais importante em termos de número de invernada de aves aquáticas, a seguir ao estuário do Tejo. Esta é a parte alentejana do distrito de Setúbal. Mesmo o estuário do Sado está repartido entre aquilo que é Lisboa e Val do Tejo e a parte que é alentejana, mas eu hoje vou falar do estuário do Sado, só não vou falar dos sítios mais a sul. Esta parte que está aqui, muitas vezes é designada Península de Setúbal. Toda esta parte que está aqui dos estuários do Tejo e do Sado é uma zona relativamente plana e arenosa, com exceção aqui da Serra da Rábida, que é esta mancha verde que temos aqui, que é uma área protegida. Aliás, o distrito tem várias áreas protegidas, tem a Serra da Rábida, tem a Lagoa da Albufeira, penso que agora também já é reserva, tem o estuário do Tejo, que fica aqui mesmo no limite, já mais para o distrito de Santarém, tem a reserva natural das lagoas de Santo André e da Sancha, aqui, e ainda apanha uma parte do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Portanto, é um distrito muito rico em zonas úmidas, com uma paisagem muito variada e extremamente interessante para a observação de aves. Aqui o estuário do Sado tem esta restinga que vai por aqui acima, que se chama a Península de Troia. Troia fica aqui nesta pontinha. E o estuário fica quase todo no concelho de Alcácer do Sal, mas esta penínsulazinha pertence ao concelho de Grândola. Portanto, o concelho de Grândola vai por aqui, mas depois apanha as praias todas. O concelho de Alcácer não tem praia. Bem, começamos aqui por cima, precisamente pelo estuário do Tejo, onde já estivemos há pouco. O estuário do Tejo tem toda esta parte do distrito de Setúbal, que é bastante recortada. Podemos ver aqui uma série de esteiros, que são estes recortes que tem aqui. Tem um no Montijo, tem outro no Barreiro e tem outro aqui no Seixal. São os mais importantes. E acima do Montijo temos Alcochete, que fica do lado de lá da ponte. Para quem não sabe, a ponte Vasco da Gama, que é esta aqui, atravessa o rio e do lado, portanto, quando chega à margem sul, de um lado tem o Montijo, do outro lado tem Alcochete, e ao pé de Alcochete ficou um polo de interpretação que pertence à reserva do estuário do Tejo. Alcochete é também onde está a sede da reserva natural, e tem lá um ponto de observação que se chama o Sítio das Hortas. O Sítio das Hortas é um sítio que nos permite, tem uma pequena torre de observação e que nos permite observar o rio e ver as aves limícolas, os flamingos, patos, etc. Foi um dos primeiros locais onde eu comecei a ver aves no estuário do Tejo. Normalmente vemos muitas aves, tem um inconveniente. O inconveniente é que a zona de Lodos, que fica exposta na maré baixa, tem vários quilómetros e quando a maré está muito baixa, as aves estão muito distantes e é muito difícil ver as aves em detalhe. Portanto, vemos muitas aves, mas estão muito longe e eu acho que este sítio até acaba por ser mais interessante quando a maré já está a subir. Que é, à medida que a maré vai subindo, as aves vão recuando, vão se aproximando e aí é que começamos a ver movimentos de aves. Quando está mesmo baixa, as aves estão todas muito longe e não se vê tanta coisa. Mas é um sítio interessante para ter uma perspectiva da dimensão do estuário. Basta chegar ao Alcochete e procurar as setas para o sítio das Hortas, que fica a 3 km de Alcochete, junto à margem do Tejo. Depois, perto de Alcochete, temos um outro local, um bocadinho mais para o interior, portanto, com água doce, que é o Paúl da Barroca, que fica junto à herdade da Barroca de Alva. Fica também a 3 km de Alcochete, não é muito difícil de encontrar. É uma zona também plana, com terrenos agrícolas, e que é atravessada por várias valas cobertas por vegetação emergente, que são estes caniços que aqui estão. E aqui nós podemos encontrar aves típicas de caniçal, como por exemplo o roxinol pequeno dos caniços e o roxinol grande dos caniços, na primavera, e depois no inverno, naturalmente, também aves como a escravedeira dos caniços. Esta zona também já foi colonizada pelo exótico bispo de coroa amarela, que atualmente é muito comum, e de resto aparecem aqui garças, aparecem rapinas, algumas limícolas, e o Paúl da Barroca é também um dos locais mais conhecidos em Portugal para ver o papa-ratos, porque embora eles não nidifiquem por aqui, com muita frequência andam cá 2 ou 3 indivíduos aqui junto a estas valas, ou junto a esta é uma outra vala mais à frente, também junto a estas casas, que são as casas da herdade da Barroca de Alva.
Portanto, e aqui há uma estrada que vai mesmo até à herdade e ao longo da estrada podemos parar e ir procurando ver as limícolas que aparecem, garças, rapinas, cegonhas na primavera. Portanto, um local também muito interessante que também já produziu observações de espécies menos frequentes. Depois, há aqui vários esteiros, como eu referi, no Montijo, na Moita, e há aqui uma outra zona também interessante, mais a oeste, já no concelho do Seixal, que fica junto a uma localidade chamada Corroios, e que dá pelo nome de Sapal de Corroios. O Sapal de Corroios é outra zona de lamas expostas, tem mais ou menos este aspecto, também fica com a maré baixa. Ao contrário do sítio das Hortas, que é uma zona muito extensa à direita, esta zona é mais recortada e há alguns sítios em que nós conseguimos chegar mais perto e por vezes aqui no Sapal de Corroios é possível ver aves ou observar, ver aves alimentarem-se bastante perto. A partir de Corroios há uma restingazinha que segue por aqui adiante, não se vê muito bem, mas que segue em direção ao Seixal, quase a fechar o esteiro, e que vai até um local muito engraçado ao longo de uma península arenosa que se chama Ponta dos Corvos, que também permite ter boas vistas sobre o estuário e onde às vezes aparecem aqui coisas mais raras, como por exemplo ovelhas. Portanto, aqui na zona de Corroios também vale a pena explorar, porque também é um sítio muito interessante para ver aves aquáticas, especialmente no inverno. Depois, vamos agora descer aqui pela linha de costa, e aqui, como eu disse, é a praia da Costa da Caparica. Aqui embaixo temos o Cabo Especial, que já lá vamos, e antes do Cabo Especial, depois da Caparica, há aqui uma zona de pinhal, que é o Pinhal da Apostiça, e que tem uma lagoa costeira, que é a Lagoa de Albufeira, chama-se assim, Lagoa de Albufeira. E a Lagoa de Albufeira atualmente está transformado num local também bastante interessante para a observação de aves. Dou aqui uma perspectiva aérea, isto foi uma fotografia que eu tirei num passeio de avião, feito ao longo da costa, e aqui podemos ver então a vista da Lagoa de Albufeira, que isto é tirado do lado do mar, e a Lagoa de Albufeira tem 3 sublagoas. Tem esta que é a Lagoa Grande, que é mais comprida, que é substrato principalmente arenoso, não é a mais interessante, mas às vezes aqui ao pé da praia estão bandos de gaivotas, por exemplo. Depois tem uma outra no meio, tem aqui esta passagem estreita, que tem o curioso nome de Bico do Passarão, e depois tem aqui esta lagoa mais estreita que se chama Lagoa Pequena, e depois ainda mais para dentro tem uma outra completamente coberta por vegetação emergente que se chama Lagoa da Estacada. Eu já lá vou. Aqui à volta é tudo coberto por pinhal, são extensos pinhais, aqui a praia, que segue por aqui dentro até à Costa Caparica, e lá ao fundo esta mancha clara que se vê é o estuário do Tejo. Estamos aqui a olhar para o Nordeste, com toda esta malha urbana que se estende por aqui fora, que será Seixal, Barreiro, até lá ao fundo ao Montijo. Portanto, estamos a ver aqui a Lagoa de Albufeira, os pinhais e depois a malha urbana. Lisboa ficará mais para a esquerda. E então aqui a Lagoa de Albufeira, como eu disse, na parte interior tem uma lagoa coberta por vegetação emergente, que é a Lagoa da Estacada. Atualmente existem aqui alguns observatórios, isto é um espaço gerido pela Câmara Municipal de Sesimbra, e que se chama EILP, que se chama Espaço Interpretativo da Lagoa Pequena. Embora se chame Lagoa Pequena, na verdade está situado mais na Lagoa da Estacada, que é uma lagoa anexa à Lagoa da Pequena. Anexa à Lagoa Pequena. Aqui temos um observatório muito interessante, dos mais interessantes que existem em Portugal, porque está bem feito, e está bem feito por 2 motivos. Primeiro, porque está virado para norte. Nós queremos sempre os observatórios virados para norte, que é para termos o sol nas nossas costas. Há muitas pessoas que parece que gostam de fazer os observatórios virados para o sol, para apanhar sol, mas em termos de observação de aves essa é a pior orientação, porque depois temos a luz desfavorável. Portanto, nós queremos sempre os observatórios virados para norte. E a segunda razão é que tem um corredor de aproximação, que é sempre muito bom nos observatórios, que é para nós não espantarmos as aves quando nos estamos a dirigir a este abrigo. E são poucos os observatórios em Portugal que têm este cuidado de ter aqui o corredor de aproximação, mas que é prática habitual no estrangeiro. Portanto, entre a vegetação que aqui está e mais esta parede, esta paliçadazinha que aqui está, conseguimos chegar ao observatório sem espantar as aves. E então, aqui na Lagoa da Estacada, normalmente é possível observar patos variados, incluindo zarros castanhos, que não são muito frequentes, patos trombeteiros, frisadas, e depois garças vermelhas, caimões, que é o porfírio, e galinhas d'água, galeirões, uma série de espécies aquáticas muito interessantes, e como tem o observatório, é um sítio muito bom para fazer fotografia de aves aquáticas. Fica então a nota para a Lagoa Pequena. Depois temos o Cabo Especial. O Cabo Especial é aqui um promontório que entra pelo mar adentro, virado aqui para o sudoeste. Eu gosto de dizer na brincadeira que isto é uma espécie de Sagres em miniatura, porque tem a mesma orientação, e como tem a mesma orientação, acaba por haver aves perdidas que vão lá parar.
Claro que não tem a dimensão de Sagres e não tem nem de perto nem de longe a quantidade de aves que aparecem em Sagres. Mas já tem produzido uma série de observações interessantes, incluindo algumas raridades, e para quem está na zona de Lisboa, é um sítio que vale a pena explorar, especialmente na migração outonal, que é quando podem aparecer assim algumas coisas mais raras, é na migração outonal, especialmente passariformes, mais raramente rapinas, em setembro, outubro, às vezes início de novembro, aparecem aqui flosas listadas, por exemplo, algumas petinhas ou escravadeiras mais raras também já apareceram por aqui. Para olhar para o mar não é tão interessante porque tem o mesmo problema do Cabo da Roca, é demasiado alto. Tem uma escarpa que dá para descer um bocado, há quem se aventure a fazer isso, mas eu não recomendo porque acho que é demasiado perigoso e não compensa. Há sítios melhores para olhar para o mar do que o Cabo Especial e um deles é o Cabo Raso. Mas pronto, para quem está aqui na região, o Cabo Especial é sempre um sítio engraçado para procurar coisas diferentes. Está aqui uma vista aérea, portanto é um promontório assim em forma triangular, por isso é que eu digo que isto é uma espécie de Sagres em miniatura, porque tem a mesma configuração, tem as escarpas, está aqui o farol, está aqui o santuário, a estrada que vem de Sesimbra vai até aqui ao santuário, que é o santuário de Nossa Senhora do Cabo, aqui o farol, depois tem aqui uma casa, e estas tais carpas que eu disse que há pessoas que descem, mas que eu não recomendo. E a zona onde normalmente se procura aves são estes terrenos aqui à volta, estes campos, tem zonas arbustivas, não tem propriamente árvores, tem aqui um jardinzinho morado, onde às vezes também aparecem passariformes, aqui podemos esperar ver mel azul, falcão peregrino, são assim as espécies residentes, e durante o verão aparece o andorinhão real. E depois no outono, como eu disse, diversas espécies migradoras. Aqui um outro aspecto dos tais campos que eu falei, agora virados para o oeste, temos então estes terrenos planos que encontramos antes de chegar ao farol, o santuário fica aqui mais à direita e aqui aparecem petinhas, tarambolas douradas, por exemplo, são algumas das espécies que podemos ver aqui. Depois temos a Serra da Rábida, que é uma área protegida, atualmente até já foi alargada e eu acho que a área protegida já vai até ao Cabo Especial. A Serra da Rábida ergue-se aos 500 metros, aqui na zona de Lisboa, tem este aspecto, é uma serra calcária, dominada por matagal mediterrâneo, tem alguns mediterrâneo, tem alguns bosquetes de pinheiro, medronheiros também, é uma zona muito rica em passariformes, entre alguns dos mais interessantes pode referir-se o bico grossudo, que é razoavelmente frequente por aqui, tem também a flosa ibérica, tem diversas espécies de chapins e totinegras, tem um casal de águias de Bonelli, e aqui nesta zona, na estrada que vai de Azeitão para o Portinho da Rábida, há também um espaço interpretativo que foi recuperado, que é o Alambre, que fica um bocadinho antes de começar a subir a serra, que tem lá uns abrigos de observação onde é possível também fotografar passariformes, por exemplo, o bico grossudo, o dom fafo e diversas espécies de chapins. O Alambre, então, perto de Casais da Serra. Aqui um outro aspecto da Rábida, já numa zona mais alta da serra, antes de descermos para o Portinho, tem aqui esta escarpa que se chama Terras do Risco. Nesta zona aparecem então as águias de Bonelli e depois aparece na primavera o andorinhão pálido e o andorinhão real. Finalmente, e para terminar, temos aqui o estuário do Sado, que é uma zona muito importante, uma zona úmida muito importante e muito interessante para a observação de aves. O estuário do Sado é um estuário bastante recortado, portanto, o rio vem daqui, o rio vem aqui de baixo, perto de Grândola, passa em Alcácer, depois vai por aqui para o oeste e a partir daqui começa a abrir-se o estuário, tem esta margem direita que é bastante recortada, passa aqui num sítio bastante conhecido dos observadores, que é no Zambojal, depois tem aqui a zona da Mitrena, que é onde estão os estaleiros de Lisnave, e depois temos Setúbal, então, que é a capital do distrito. Aqui é uma zona essencialmente dominada por pinhal, aqui chama-se a herdade do Pinheiro mesmo, tem pinhais e arrozais, embora aqui a herdade do Pinheiro tenha algumas restrições de acesso. Aqui na zona do Monte Novo temos arrozais, muitos arrozais e montado de sobre, e na parte aqui mais a norte, quer na zona da Mitrena, quer um bocadinho mais a leste na zona da Mourisca, onde existe também um espaço interpretativo. Aqui na zona da Mourisca encontramos algumas zonas de Sapal e de Salinas, também no Zambojal, e aqui as salinas, como já falámos, são interessantes também para gaivotas, limícolas, garças e às vezes flamingos. Na margem sul, na margem esquerda do rio, encontramos vários complexos de salinas, quando saímos aqui de Alcácer do Sal, um na zona da Batalha, não está sinalizado, é só o nome que vem nos mapas da Batalha, depois aqui noutro sítio que se chama Cachopes e noutro que se chama Torrinha, temos vários complexos de salinas, muito interessantes durante a maré baixa, e depois há aqui esta penínsulazinha que vemos aqui,
que se chama Sapal da Carrasqueira. Eu também digo na brincadeira que isto é uma espécie de Lesíria de Vila Franca de Xira em miniatura, porque também é uma zona plana, ocupada por arrozais, que entra pelo rio adentro e que está contornada por um dique. O habitat é semelhante. Como é mais pequena, não tem a quantidade de aves que tem na Lesíria de Vila Franca, mas de qualquer forma é um sítio interessante para ver ibis, cegonhas, limícolas variadas, garças, etc. Portanto, e há um estradão que sai daqui da Carrasqueira, que é o nome da aldeia que está aqui, e que vai por aqui acima e permite percorrer isto tudo. Depois temos a Comporta e a seguir à Comporta temos a Península de Troia. Vamos ver aqui umas imagens. Isto é na margem norte, na zona do Zambujal, que eu falei há pouco. Isto é a antiga ponte do comboio. Temos aqui a Ribeira da Marateca, que corre em direção ao estuário. E temos aqui, como é típico dos estuários, uma zona de lodo, onde podemos encontrar muitas limícolas, especialmente no inverno, com destaque para o alfaiate, que inverna em grandes números no estuário do Tejo e no estuário do Sado. E depois tarambolas, pernas vermelhas, pilritos, borrelhos, são algumas das limícolas que podemos encontrar por aqui. O estuário do Sado é também muito importante, é o local mais importante em Portugal para a invernada do merganse de popa, que concentra praticamente toda a população invernante, e também do mergulhão de pescoço preto. São duas espécies bastante frequentes no estuário. Nos últimos anos têm aparecido também algumas movelhas grandes nesta zona. Aqui um aspecto dos arrozais na zona do Monte Novo, que eu falei há pouco. O Monte Novo é de acesso livre, há uma estrada até lá, e depois é possível passear aqui nos arrozais. E aqui, mais uma vez, esta foto foi tirada no inverno, portanto, isto são campos de restolho de arroz, e neste tipo de habitat encontramos coisas como a narceja, a bibes, petinhas ribeirinhas, gostam muito destes campos inundados, escrevedeiras dos caniços, também gostam de andar aqui nestes restolhos, e depois garças, ibis, outras limícolas. É o tipo de fauna que podemos esperar encontrar por aqui, às vezes em grandes quantidades. 5 espécies do distrito de Setúbal, características. O papa-ratos, como eu já falei, que ocorre com alguma regularidade no Paulo da Barroca, é talvez o melhor local em Portugal para ver esta espécie. O alfaiate, que é uma limícola que ocorre em grande número no estuário do Tejo e do Sado, são um dos locais mais importantes na Europa para a invernada desta espécie. A escrevedeira dos caniços, que aparece também em números razoáveis em zonas de caniçais e restolhos de arroz durante o inverno. O merganse de popa, que é um pato mergulhador que se alimenta de peixe e que tem uma importante população com algumas centenas de aves no estuário do Sado. E, finalmente, o bico grossudo, que é um passeriforme bastante esquivo, que pode ser encontrado na zona da Serra da Arrábida e ali, em particular, naquele sítio que eu falei há pouco, que é no Alambre, embora ocorra também noutros locais do distrito, onde há pinhais e montados de soro. Com isto, terminamos a sessão de hoje. O resto do distrito de Setúbal fica para amanhã, quando formos falar do Alentejo, em que vamos percorrer os distritos de Porto Alegre, Évora, Beja, e então falaremos da parte alentejana do distrito de Setúbal. A sessão termina aqui. Se, entretanto, quiserem colocar alguma questão, eu fico à disposição. Obrigado.